Quando uma pessoa tem medo em excesso, tem muito medo, a gente consegue diminuir, desbastar um pouco esse medo? Se a gente conseguir reduzir ou eliminar o medo, isso vale a pena de ser feito? É recomendado? O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a redução do medo. Para quem me acompanha nas redes sociais, nesse final de semana eu compartilhei uma tirinha, uma história em quadrinhos, de um sujeito chamado Carlos Ruas. E ele é fantástico, ele tem muitas sacadas legais, assim. E eu compartilhei, e era a história, eu vou passar aqui os quadros rapidamente enquanto eu conto, é a história de um sujeito que tem um vaso, e aí ele tem muito medo que aquele vaso quebre, e aí ele começa a fazer um monte de artifícios em volta para proteger que aquele vaso se quebre, e aí aquilo acaba levando justamente ao que ele teme, que é o vaso quebrar. Ele acaba criando condições onde aquele vaso quebre com mais facilidade, por mais incrível que isso pareça. E aí isso acabou gerando uma certa discussão, algumas pessoas me mandaram mensagem questionando algumas coisas, e aí eu penso uma delas, que foi a minha amiga Neuza, que questionou: ah, mas então a gente tem que fazer um trabalho para reduzir o medo, para tirar o meu medo. E eu digo: não, para alguém, não é bem por aí, vamos com calma. Vamos entender o que é o medo de fato, qual é a função do medo, vamos entender um pouco essa emoção em primeiro lugar. O medo, ele é um estado de alerta, ele é um alarme, grosseiramente falando, ele é um alarme, que atualmente, e o teu corpo, porque ele é uma das emoções básicas, é uma daquelas emoções que são básicas, universais, lá do Paul Ekman, eu já falei em outro vídeo aqui, então ele tem um componente sensorial muito intenso, e ele tem um componente mental, um jeito de colocar a tua percepção que é muito específica, e ele tem uma função para isso. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, numa obra chamada Ética, ele disse que o medo é a expectativa do mal. E é basicamente isso, ele visa te preparar, a intenção positiva do medo é te dar segurança, é te preparar para algo de ruim que possa acontecer, é fazer com que tu fique mais seguro. Essa é a intenção. Bom, pensando nesse aspecto, como é que o medo se manifesta? Ele se manifesta de algumas maneiras. Ele te deixa... A expressão do medo é uma expressão com os olhos arregalados, tipicamente, ou seja, entra mais luz, tu consegue perceber, em tese, mais coisas que estão em volta, né? Tu tem aí um aumento do batimento cardíaco, da respiração, te dando também energia, condições para se locomover ou para tomar uma atitude que exige esforço físico, né? Então ele tem essa característica. O que acontece? Muitas pessoas ficam com muito medo, ou como eu prefiro dizer, ficam só com medo. Porque o medo em si, como a gente deve estar notando, ele não é uma coisa ruim, ele é algo bom, ele nos protege, ele é um sinalizador natural. Não seria natural a gente não ter medo. Aliás, seria um perigo a gente não ter medo, porque daí a gente seria inconsequente. A gente faria coisas sem o menor critério de segurança que possa existir. O medo é bom. Qual é o problema? O problema é que o medo não pode estar sozinho, assim como nenhuma outra emoção. Ela deveria estar equilibrada com algumas outras coisas. E aí, talvez falte um pouco de coragem, talvez falte um pouco de segurança, né? Segurança em si mesmo. Talvez falte alguma outra coisa que te permita, apesar do medo, fazer o que tu está afim de fazer, o que tu precisa fazer. É aquela questão da harmonia. A gente tem aqui, especialmente no Ocidente, a ideia de falar equilíbrio. O equilíbrio, é igual. E dificilmente a gente vai ter energias em pontos iguais, seja elas quais forem, emoções em porções iguais. Mas elas possuem uma certa harmonia. Dependendo do propósito, dependendo do que tu vai fazer, ela tem uma certa quantidade, uma dosagem onde ela é saudável, onde ela te permite fazer sem que tu te exponha desnecessariamente. E partindo desse pressuposto, a gente tem que pensar o seguinte: vamos lá, metáfora da PNL. Tem alguém dentro de ti que, por um bom motivo, que a gente já sabe, que é segurança, ou enfim, proteção, tá te causando medo. Aí tu tem a genial ideia de vamos tirar o medo. Primeiro, tu vai criar um conflito interno enorme, porque aquela parte, aquele ente dentro de ti que está gerando medo,
é um mecanismo que tem função de existir. Ele não é o errado. O errado é o mecanismo da coragem que tá desativado, que tá morto ali, não tá exercendo a função que deveria. É esse que deve ser incentivado a trabalhar mais. E isso gera um choque, às vezes. Os processos de mudança, quando as pessoas me procuram, eu tenho situação lá, eu quero mudar, e aí é o medo que está envolvido, e aí eu digo, não, a gente não vai trabalhar no teu medo. Como nós vamos trabalhar no medo? Não, não é o medo do teu problema. O teu problema é que te falta coragem. O medo está certo, ele está te prevenindo de coisas que faz sentido estar aí. Mas há um desequilíbrio, há uma desarmonia com relação à coragem. Tanto que a gente tem o ditado aquele que o corajoso não é quem não tem medo, esse é o inconsequente, esse é o louco. O corajoso é aquele que supera o medo, ou que faz apesar do medo. E é essa a ideia. Agora, se a gente tirar esse vídeo, era para falar do medo porque era a ideia da tirinha, mas se a gente começar a pensar, as outras emoções são a mesma coisa. Se eu pegar e inverter completamente a situação, o sujeito é muito, muito impulsivo, ele faz, nem pensa o que está fazendo e daqui a pouco, obviamente, se enfia em buracos. O problema não é a coragem. A gente olha e parece, tem muita coragem. Não, o problema não é a coragem. O problema é o medo que está desligado, ou que está muito fraco. Ele precisa ter um pouquinho mais de precaução, ele precisa ter uma carga de medo que seja harmônica com relação à coragem que ele está tendo para agir nas situações que ele está agindo. E é esse momento de equilíbrio que a gente busca dentro do processo de mudança. É estimular as funções internas, inconscientes, que produzem a emoção que está faltando para que as pessoas possam ser quem elas querem ser. Essa é a ideia, essa é a mensagem que eu queria dar hoje. Eu espero que vocês tenham visto a tirinha que eu compartilhei, se não, procurem, o Carlos Ruas é fantástico, ele tem ótimas sacadas assim, de vida, de percepções da realidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que isso tenha chacoalhado um pouco e deixado vocês curiosos com isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.